Olá, minha gente, como é que estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio. Se você está me ouvindo no podcast Divagações Samuelescas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está me assistindo no canal Samuel, saiba que esse espaço, a você que está chegando pela primeira vez, é um espaço em que a psicologia encontra mitos, histórias, a vida como ela é, mas numa interpretação mais profunda da psicologia, da história, da filosofia, do direito. Então pegue seu café, pegue seu chá, o seu chimarrão, seja lá qual seja a sua compulsão oral, e que hoje a conversa é bastante profunda. Então vai te deixar com a cabeça borbulhando e com bastante reflexões. Assim eu espero, pelo menos. Esse é o esforço intelectual de hoje. Bem, o episódio de hoje tem um título provocativo, na verdade, né? Na cama de Procustro. 3 jeitos de entender o que nos aprisiona. Isso porque vamos falar sobre algo que realmente afeta a todos nós, gente. A sensação de estar forçando a barra para caber nas expectativas de terceiros. E isso nos machuca muito, sempre nos machuca. Vamos tentar entender aqui como isso aparece em diferentes teorias da psicologia, 3 especificamente. Para isso, convocamos o mito grego para ajudar nessa ilustre jornada. O mito de Procusto. A tendência é que a gente fale Procusto, então não se desanime se você pronunciou errado, porque às vezes eu também pronuncio errado, mas o correto é Procusto. Bem, na mitologia grega, se você ainda não conhece, então segure-se aí na cadeira, na poltrona, né? Procusto era um personagem da mitologia grega que tinha um comportamento bizarro e aterrorizante. Ele convidava os viajantes que passavam perto da sua casa, ele morava numa floresta, e ele obrigava a dormir em uma cama de ferro. Talvez até ele fizesse algum agrado antes, né? Tomar um vinho, fazer uma sopa de capelete. Não sei como é que ele procedia exatamente e quais eram os detalhes. Mas o importante para a gente aqui é que o viajante sempre acabava dormindo numa cama de ferro. Até aí tudo bem. O problema é o seguinte, gente. Se o viajante era maior que a cama, Procusto cortava as partes do corpo que sobravam. Então, poderiam ser cortados os pés ou, de repente, a cabeça da pessoa até. E se ela era menor, Procusto era tão sacana que ele esticava a pessoa, esticava o infeliz até atingir o exato tamanho da cama. Você pode se perguntar, mas que coisa é essa? Esse cara tinha que psicopatologia? Ele era um bandido? Bom, nós não entraremos nesse detalhe hoje, eu só estou trazendo aqui para ilustrar e fazer uma analogia. Você ouviu bem certo, a cama tinha que continuar igual. Quem devia caber e se adaptar a essa cama, a essa força, era o outro que a deitava nela. Agora vem a analogia, pense comigo. Quantas vezes você já tentamos nos encaixar em expectativas que não cabiam em nós? Já se sentiu esticado, cortado emocionalmente, intelectualmente para se tornar o que os outros esperam da gente? Pois é, aí é que entra a psicologia. A gente vai usar desse mito como uma metáfora para tentar entender como diferentes teorias explicam esse sofrimento psíquico. Os complexos junguianos, Carl Gustav Jung, psicólogo suíço, discípulo de Freud, inclusive Freud acreditava que ele assumia, a psicanálise internacional no lugar dele, mas depois houve uma discussão ou 2 tomadas diferentes de posições, mas isso é um assunto para uma outra fala. As crenças centrais em terapia cognitivo-comportamental, que não é nossa desconhecida aqui nas divagações e nem no canal Samuel,
E o inconsciente freudiano, por óbvio, né? Sempre tem que trazer o nosso querido Freud aqui. Bem, a cama no TCC, na terapia cognitiva comportamental, a cama é feita de regras rígidas, né? Para TCC, essa cama de encurtamento, prolongamento é feito com regras rígidas que a gente chama de crenças centrais, crenças limitantes. Então, nessa abordagem que é moderna, ela é muito bem estruturada, tem uma prática super interessante, inclusive é uma das disciplinas que eu trabalho na faculdade com os meus alunos e minhas alunas, inclusive um grande abraço a todos e a todas, independente se já fizeram essa disciplina ou não comigo, mas fica o meu abraço. Ela é muito usada, né, em consultórios, serviços de saúde mental. Então, na TCC, nosso sofrimento vem em grande parte de pensamentos automáticos distorcidos e crenças profundas que aprendemos ao longo da vida. Essas crenças centrais, gente, funcionam como uma estrutura da cama de Procusto. Ela é engessada e as pessoas às vezes nem se dão conta disso, são inflexíveis, exigentes, absolutas e nos fazem termos vários erros cognitivos. O que são erros cognitivos? Uma interpretação errônea da realidade. Basta você pensar nas tuas fobias, medo de barata, medo de elevador, né? Das suas ansiedades em síndrome do pânico, começa com uma palpitação e de repente você tem uma sensação de morte. Tudo isso começa com um erro cognitivo. Né? Um exemplo clássico é: se eu não for perfeito, então serei rejeitado por todo mundo. Eu não sou digno de amor, é uma outra crença central, né, que atrapalha muitas pessoas. As pessoas sempre vão me decepcionar. E eu continuo analisando o mundo por essas lentes, né, por essas crenças centrais aí. Se as ideias que a gente aprendeu na infância, geralmente em ambientes de crítica, de negligência, de trauma, né, a gente vai carregar isso com a gente. E o pior, nem percebemos, gente, que estamos sendo comandados por essas crenças. E por isso a terapia é importante, né? Vivemos tentando caber nelas, elas nos fazem caber nelas, como se elas fossem verdades absolutas e da nossa cabeça não sai. É uma rigidez muito grande. Basta você olhar para você mesmo ou às vezes para pessoas que você conhece são extremamente rígidas com algum comportamento, né? Alguns tipos de pensamento. Na prática, isso se traduz em comportamentos de autoexigência extrema, medo de errar, relações onde você se anula ou desconfia de todo mundo, ciúmes exagerado, tudo isso tentando provar o contrário do que sua crença diz, sem nunca se sentir livre de verdade, né? Parece que está algemado naquela situação. Então, qual que é a proposta da terapia cognitivo comportamental? Identificar essas crenças, testar a sua validade, trabalhar com evidências, propor pensamentos alternativos mais realistas e funcionais, fazer com que o nosso sistema nervoso central relaxe através do sistema parasimpático. Então, trabalha-se respiração, mindfulness, estar aqui no presente e não se preocupar tanto com o passado e com o futuro. É como se disséssemos: ei, essa cama aí não é a única possível, cara. Tem outras, você pode construir a sua do tamanho seu, não precisa nem de se diminuir e nem se esticar. Bem, quem sabe um dia a gente aprofunde mais isso, nós não podemos deixar de lado também o Jung, né? A cama vem de um porão do inconsciente, gente. O psicanalista e vamos chamar analista porque a linha com que ele trabalhou foi a psicologia analítica, então vou chamá-lo de analista suíço, que rompeu com Freud, conforme eu já disse, desenvolveu a própria forma de pensar a psique humana. Para Jung, nosso inconsciente não é apenas um depósito de traumas reprimidos, né? Como dizia Freud, mas também um reservatório de imagens, de arquétipos e experiências emocionais profundas. Não vamos entrar em detalhes hoje de conceitos de arquétipos, vamos fazer isso em uma outra hora, né? Mas são padrões que nos levam a nos comportar de determinada maneira. E aqui entra o conceito de complexo, que é o que eu quero trabalhar com vocês hoje, que é um conjunto de pensamentos, de memórias, de afetos, em torno de um tema carregado, como abandono, rejeição, culpa. Quem nunca ouviu falar de complexo de inferioridade, complexo de superioridade, complexo de poder?
Então esses complexos vivem no nosso inconsciente, ao nosso redor, e são autônomos. Chega um momento que a gente é tomado por esse complexo. É como se esse complexo viesse a nós e nós, de uma forma quase, me permito o termo, endemoniado, né? A gente toma essa postura rígida, né? Por isso que a gente diz que os complexos são autônomos. Ou seja, toma o controle da nossa consciência em certos momentos, como se a gente fosse possuídos emocionalmente, literalmente, né? E se tomam conta da nossa consciência, nós temos um problema, porque a consciência comanda as demais funções psicológicas, a atenção, a concentração, a memória, então tudo vai em direção desse controle feito por esse complexo. Então, alguém se afasta de você e você imediatamente se sente abandonado ou abandonada, mesmo que a situação não justifique isso, óbvio, né? Você não sabe, mas por que essa pessoa está se afastando? Você reage de forma desproporcional, sente raiva, medo, chora, esperneia. Tudo isso porque há um complexo de abandono por trás disso, né? Ele foi ativado e ele veio à tona, e com ele veio todas as características que esse complexo traz. Então, na metáfora de Procusto, a cama está escondida no porão, mas você continua se deitando nela inconscientemente e nem sabe o motivo de tanto sofrimento, na verdade, nem se dá conta, né? Na análise junguiana, a gente faz uma proposta de tornar esse conteúdo consciente, acolher as emoções ligadas ao complexo, integrá-lo à nossa personalidade, entender, não dar o bife todo para ele, mas pelo menos jogar um ossinho para que ele não nos morda, e dialogar com esse complexo. Você não destrói a cama, mas reconhece que ela existe e escolhe se quer deitar nela ou não. É uma ampliação do teu livre-arbítrio. Bem, por último, para Freud, a cama é feita de desejos reprimidos, por óbvio, né, gente? O sofrimento psíquico decorre de conflito entre desejos inconscientes e as exigências da moral e da realidade. Em outras palavras, a gente deseja coisas como amor, prazer, reconhecimento, liberdade, mas a sociedade, os pais, a cultura dizem: isso você não pode, isso é feio, isso é errado, isso é moralmente inaceitável. E nós reprimimos, recalcamos esse desejo. Devo lembrar de que o nosso cérebro responsável por instinto é muito mais antigo do que o nosso cérebro racional. Então a briga é uma briga de facão, porque a nossa racionalidade é muito mais recente, é um bebezinho perto de tudo que a gente sente em termos de instinto. E quando o instinto vem, nós desejamos aquilo, só que nós não podemos manifestar todos os nossos desejos por conta da nossa moral, né? Não é moral, eu moralmente aceito sair andando nu pela rua. Não é moralmente aceito eu desejar a mulher do próximo, mas esse desejo às vezes vem e a gente recalca porque é feio, é ruim, né? Então o que fazemos? Reprimimos, empurramos esse desejo goela abaixo, né, e vai para o inconsciente, nós recalcamos ele, mas ele não desaparece, gente. Ele volta travestido de sintoma, de ansiedade, de angústia, lapsos, sonhos, atos falhos, que são comportamentos de quando a gente não tem o controle absoluto sobre esse inconsciente. Mas a gente pode, de certa forma, amenizar essa situação trazendo eles ao consciente, né? A cama de Procusto freudiana é construída com culpa, com censura, com recalque. A parte que você deseja algo inaceitável é cortada para caber nas exigências do superego. O superego é um outro aparelho psíquico responsável pela nossa moralidade, né? Enquanto o inconsciente ele traz todo tipo de desejo dos mais animalescos possíveis, o superego traz toda a moralidade. O superego pode machucar tanto quanto o id, né? o nosso inconsciente mais primitivo. Aquela voz moral interna que diz assim: como você deveria ser, você tem que ser assim. Imagine lá o desenho do Pato Donald, né, em que de um lado estava o capetinha e do outro lado estava o anjinho e você lá no meio. Vai, faz isso, isso é prazeroso. E do outro lado, né, o anjinho dizendo, que é o superego, dizendo: não faça isso, isso não é permitido. E você naquela briga no meio,
vou para a direita ou vou para a esquerda, escuto o capetinha ou escuto o anjo, né? O que eu devo fazer? Essa briga é constante dentro da nossa cabeça. Então a psicanálise propõe trazer esse conteúdo à luz, gente, através da associação livre, interpretação dos sonhos, análise dos atos falhos. Assim, ao tornar consciente o que foi reprimido, você ganha mais liberdade para lidar com os seus desejos, com uma forma mais adulta, ética e simbólica, né? Sem ter comportamentos ou defesas as quais a gente denomina de projeção, deslocamento, sublimação, entre tantas outras aí. Bem, se a gente comparar essas três abordagens então, para ficar mais fazendo uma síntese, né? O que é a cama para terapia cognitivo-comportamental? São as crenças disfuncionais aprendidas, né? Essa parte cognitiva deturpada, arrebentada. Como ela nos afeta? Com comportamentos rígidos e sofrimento emocional. E como saímos dela? Reestruturando cognitivamente, né? E criando novos hábitos. Para Jung, na psicologia analítica, os complexos inconscientes afetivos é que são a cama. Como é que eles nos afetam? São reações emocionais desproporcionais e recorrentes. E como é que saímos dela? Tomada de consciência e integração desse sofrimento ou desse complexo na nossa psique, no nosso self, termos junguianos. Para Freud, para Freud, o que é a cama? São desejos reprimidos e censurados. Como que isso vai nos afetar? Sintomas, culpa, ansiedade. E como que saímos dessa? Tornar o inconsciente, tornar mais consciente o nosso consciente. Deixar de enxergar somente a ponta do iceberg para enxergar pelo menos uma parte maior dele. Conclusão de tudo isso, gente. E voltamos ao nosso começo. Você não nasceu para caber na cama de Procusto ou na cama de ninguém. Você nasceu para crescer, para se transformar, para se expressar quem você é, com seus desejos, suas dores, suas sombras, outro conceito junguiano, e as suas luzes. Só que sempre lembre que quanto maior a luz, maior também a sua sombra. Seja pelas lentes de terapia cognitivo-comportamental, pela lente junguiana, freudiana, a psicologia, no geral, gente, oferece vários caminhos para entender o que dói aí. Tanto para tentar caber em moldes que não são nossos e mais, nos convida a reconstruir a cama. Ou melhor ainda, né? Escolher onde e como queremos deitar, né? A cabeça em paz. E o travesseiro, inclusive, é a gente que escolhe. E o colchão é a gente que escolhe, né? As cobertas são a gente que a gente que escolhe. Então, da próxima vez que se sentir que está se esticando, ou se podando, estão te cortando para caber em algum lugar, um lugar que não é teu, uma cama que não é tua, respira fundo e se pergunta: essa cama realmente é minha? Ela é realmente minha? Às vezes, e boa parte das vezes não é, né, gente? Cabe a gente se conscientizar disso, e se não conseguimos sozinhos, cabe uma boa terapia, um bom psicólogo, um bom analista para tentar nos ajudar nesses quiprocós psicológicos, a ajudar a gente perceber como essa cama de Procusto está nos afetando. Beleza? Então, se você curtiu esse episódio, gente, compartilha com alguém, né, que vive tanto se encaixotando ou se enquadrando na cama de uma outra pessoa, onde não deveria se enquadrar. Manda sua sugestão de tema também, se você tem algum outro tema, será um prazer atender, se a minha capacidade permitir. Vamos juntos tornar a psicologia mais interessante, a filosofia mais interessante, o direito mais interessante, tornar esses lados ocultos, conscientes e inconscientes do ser humano mais interessante. Vamos tornar a psicologia algo mais próximo, mais humano e mais vivo. Então, fica aqui o meu grande abraço, até a próxima, e que você tenha uma cama do seu tamanho. Abração, gente. Até a próxima.